Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Cabral, este é o canal Sob Controle e no vídeo de hoje, por sugestão de um colega de profissão, Marcelo Silva, nós vamos resolver 3 questões de concurso que ele me enviou por e-mail. Essas questões são referentes ao concurso da Eletrobras para engenheiro mecânico de 2005. E obviamente, como é o foco do canal, nós só vamos resolver as questões relacionadas com a área de controle. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos começar. Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu não resolvi essas questões ainda. É verdade que eu tenho gabarito, portanto, eu sei quais que são as alternativas corretas, mas por não ter resolvido, eu vou conseguir passar a minha linha de raciocínio para resolver cada uma das questões. Então, vamos começar com a questão 68. Vamos ler o enunciado. Observe o sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária mostrado na figura. Para que o sistema passe a ter um sinal de saída CDS com comportamento oscilatório em regime transiente, é preciso que o ganho K seja maior que quanto? 100, 25, 10, 5 ou 1. Se esta não fosse uma questão de concurso e, portanto, nós não tivéssemos as alternativas, a primeira coisa que deveríamos fazer é checar se existe um ganho K tal que o comportamento transiente é oscilatório. E para fazer isso, nós poderíamos recorrer ao método do lugar geométrico das raízes. Então, para traçar o lugar das raízes, que é o comportamento dos polos para alteração de algum parâmetro, no caso ganho K, nós começaríamos traçando ou escrevendo os polos do sistema em malha aberta, certo? Então nós teríamos um polo na origem, um polo em menos 10, e como a realimentação é unitária, ela por si só não introduz nenhum polo ou zero. Com esses polos em malha aberta, nós traçaríamos o lugar das raízes, ou seja, pelas regras que nós conhecemos, nós sabemos que os polos se encontram em um ponto intermediário e depois um polo sobe e o outro desce, portanto eles se tornam um par complexo conjugado, o que de fato caracteriza a resposta oscilatória no período transiente. Então a gente sabe agora que existe um ganho K tal que o comportamento é oscilatório. Claro que, num contexto de concurso, esse primeiro passo não é necessário, visto que as opções deixam implicitamente claro que existe um ganho K. Então nós não precisaríamos fazer essa checagem inicial. Agora nós passaríamos para o cálculo que de fato é importante para resolver essa questão, que é calcular quanto que é esse ganho K. Para isso, nós vamos escrever a função de transferência em malha fechada desse sistema. Essa função de transferência é escrita como o caminho direto, G de S, sobre 1 mais o caminho direto vezes a realimentação. Como a realimentação é unitária, eu multiplico por 1, ou seja, não altero esse termo. E notem que, como a realimentação é negativa, aqui aparece o sinal de soma, o sinal de mais. Agora nós substituímos G de S pela expressão K sobre S vezes S mais 10. Depois, nós trabalhamos o numerador e o denominador de forma a escrevê-los como um polinômio. Então, o numerador será K sobre S, S mais 10, e o denominador será S vezes S mais 10 mais K sobre S, S mais 10. Esse termo eu corto do numerador e denominador e escrevo por fim a função de transferência em malha fechada como K, o ganho, sobre S ao quadrado mais 10S mais K. Quando eu estou interessado em comportamento oscilatório, eu estou interessado em saber quando os polos, ou seja, a raiz do denominador, se tornam par complexo conjugado.
Quais que são as raízes do denominador? As raízes são dadas pelo que nós chamamos, pelo menos aqui no Brasil, de fórmula de Bhaskara. Então as raízes são menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 4k, dividido por 2. Aqui nós queremos, portanto, saber quando que esse termo dentro da raiz se torna negativo. Ou seja, quando que 10 ao quadrado menos 4k é menor que zero. Portanto, 100 será menor que 4k e k será maior que 100 dividido por 4, que é igual a 25. Então, para ganhos maiores que 25, esse sistema apresenta comportamento oscilatório. Então, eu marcaria a alternativa B, 25, que pelo gabarito é de fato a resposta correta. Agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão 69. Observe o sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária mostrado na figura. O erro em regime permanente para uma entrada em degrau unitária é 9, 4, 0,25, 0,10 ou 0. O que me chama a atenção nessa questão é que com um conceito simples nós conseguimos saber imediatamente qual que é a alternativa correta. E esse conceito simples é o princípio do modelo interno, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vai aparecer no card. Eu sei que quando o sistema ou o controlador tem um polo na origem, o erro em regime permanente para uma entrada constante, ou seja, degrau, é zero. E esse meu sistema, ele tem um polo na origem, ele tem um polo em zero. Na verdade, se nós traçarmos os polos desse sistema, um polo fica na origem, em zero, e o outro polo fica em menos 4. Quando o sistema tem um polo na origem e a entrada aqui de referência é um degrau unitário, ou seja, uma entrada constante, eu sei que o erro é zero. E esse conceito é útil porque, como vocês bem sabem, no concurso, ser capaz de responder as questões rapidamente é importante. Então, com um conceito, eu bato o olho e já sei qual que é a resposta correta. Agora, se vocês querem entender o conceito por trás da resolução dessa questão, eu recomendo fortemente o vídeo sobre o princípio do modelo interno. Por fim, nós temos a questão 70. Observe o sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária mostrado na figura e considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O sistema é estável para qualquer valor positivo de K. Afirmativa 2. Para qualquer valor de K, o comportamento do sinal de saída C de S é oscilatório em regime transiente. Afirmativa 3. O erro de regime em regime permanente é zero para uma entrada do tipo degrau unitária. Então, para resolvermos essa questão, nós vamos avaliar cada uma das afirmativas e ver se elas são verdadeiras. A primeira, o sistema é estável para qualquer valor positivo de K. Novamente, a ferramenta que permite visualizar isso é o lugar geométrico das raízes. Então, vamos traçar os polos e os zeros do sistema em malha aberta. Eu tenho um polo na origem, eu tenho um polo em menos 20 e dessa vez eu tenho um zero, que fica em menos 4. Então eu tenho dois polos e um zero. Qual que é o traçado do lugar das raízes nesse caso? Esse polo ele vai se aproximar assintoticamente desse zero e esse polo ele vai ir para o menos infinito. Percebam que a partir do lugar das raízes, em nenhum momento os polos passam para o semiplano direito. Eles não passam aqui para o semiplano direito. E, portanto, para qualquer valor positivo de K, que é o traçado em verde no lugar das raízes, para qualquer valor positivo de K, o sistema nunca se torna instável, ele é sempre estável. Portanto, a afirmativa 1, ela é verdadeira. O sistema é estável para qualquer valor positivo de K.
Vamos agora então para a afirmativa 2. Para qualquer valor de K, o comportamento do sinal de saída é oscilatório em regime transiente. Isso, pelo lugar das raízes, é falso. Por quê? Nós vemos que para qualquer K positivo, os polos estão sobre o eixo real, portanto, não apresenta comportamento oscilatório. Então, qualquer K maior que zero, não há comportamento oscilatório. Com isso, nós vemos que a afirmativa 2 é incorreta. E com isso podemos eliminar todas as alternativas que incluem a 2. Então eu já sei que a B não é, eu sei que a D não é, e eu sei que a E não é. Eu fiquei entre a A e a C. Para determinar, vamos avaliar a afirmação 3. O erro em regime permanente é zero para uma entrada do tipo degrau. Isso é verdadeiro. Por quê? Pelo mesmo princípio da questão anterior. Então, o sistema tendo um polo na origem em malha aberta, faz com que o erro em malha fechada, em regime permanente para uma entrada tipo degrau, seja zero. Portanto, o erro em regime permanente é zero para uma entrada degrau, verdadeira. Então aqui nós temos essa é verdadeira, essa é verdadeira, essa é falsa. E, portanto, a alternativa correta eu marcaria a letra C, que de fato é porque eu tenho acesso ao gabarito. Então, essa é a minha resolução para 3 questões da prova para engenheiro mecânico da Eletrobras, prova de 2005, enviadas pelo Marcelo Silva. Se você também tem uma sugestão de questões que você gostaria de ver resolvidas aqui, pode enviar para o e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Por hoje era isso. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Além disso, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um apoiador, confere a descrição desse vídeo.